Olá a todos e sejam bem-vindos. Eu sou a Mafalda e sou colaboradora do Departamento de Ensino e Ação Social da ANEB e estou acompanhada pela Inês, que é colaboradora do Departamento de Formação e Saídas Profissionais. Hoje temos connosco a engenheira Ana Rita Carvalho, que tirou um mestrado integrado em Engenharia Biomédica pela Universidade do Minho, com especialização em Engenharia Clínica. No seu quinto ano de mestrado, teve a oportunidade de fazer Erasmus em Leuven, na Bélgica, mais especificamente na KU Leuven, durante o qual pôde investigar o efeito de probióticos na saúde oral. Atualmente trabalha como Manufacturing Specialist na Lonza AG em Visp, na Suíça, onde contribui para a produção de vacinas no projeto Moderna. Ana, desde já muito obrigada por teres aceitado o convite. E começaria aqui por te perguntar, ainda muito antes de embarcares nas aventuras que foram mencionadas, o que te levou a ingressar aqui em Engenharia Biomédica? Eu é que agradeço por me terem convidado. É sempre um prazer partilhar a minha experiência e ajudar quem quer que precise de alguma motivação ou que tenha algumas questões relacionadas. O que me motivou a escolher a Engenharia Biomédica foi, eu sempre soube que queria fazer algo na área da saúde, sempre, e principalmente na área da indústria farmacêutica, sempre tive aquele bichinho da química e da investigação laboratorial, e realmente a Engenharia Biomédica é tão multidisciplinar e tão abrangente que para uma pessoa com uma rapariga de 18 anos que ainda não tem bem a certeza do que é que vai ser o futuro, dá um bocadinho de suporte saber que posso aprender uma série de coisas e que, se mudar a minha opinião, tenho sempre uma série de saídas profissionais que estão relacionadas com aquilo que eu gosto, pelos quais posso ingressar. Ok, ótimo. Acho que todos nos relacionamos com essa resposta um bocadinho. E agora, relativamente ao teu Erasmus, que fizeste, foi um bocadinho fora daquilo que é convencional, o que nós normalmente vemos, porque tem uma componente de investigação. E como é que tu decidiste que esta era a opção certa para ti? E este estágio substituiu a tese ou teve algum papel nela? A parte muito interessante deste estágio, lá está, porque normalmente Erasmus é feito com aulas e assim. Neste caso, eu fiz a investigação para a tese, portanto, servi um bocadinho como estágio e como investigação laboratorial para escrever a tese, o que me fez escolher, porque é ter uma experiência completamente diferente, num sítio completamente diferente, numa universidade de prestígio e fora de Portugal, também dá a oportunidade de aprender formas de trabalho diferentes e perceber um bocadinho como é que funciona a investigação e como é que funcionam os laboratórios fora de Portugal. E, claro, continua a ser possível ter a experiência Erasmus, talvez não a 100%, porque eu fiz durante a Covid, durante a pandemia, portanto, com algumas restrições, mas foi mesmo muito interessante e acho que o Erasmus desta forma, para mim, ainda é melhor do que ir apenas para ter aulas, não é? Porque no final tu tens uma tese que foi feita em parceria com duas universidades e com dois orientadores de prestígio em vez de só um, e com prestígio internacional também. Olha, e relativamente aqui ao processo do Erasmus, sentiste alguma dificuldade ao nível burocrático? Por exemplo, logo no início do mesmo, foi fácil entrar em contato com a Universidade de Acolhimento e manifestares o teu interesse em realizar lá o estágio? Sim, eu aqui tenho imenso a agradecer à minha orientadora e nossa coordenadora de Erasmus em Portugal, já agora a professora Mariana Henriques, da Universidade do Minho, do Departamento de Engenharia Biológica, que foi realmente 5 estrelas como orientadora e como coordenadora de Erasmus, elaborou de forma muito fácil o protocolo com outra universidade. Ela já tinha uma relação de muitos anos com a KU Leuven e com quem se tornou o meu orientador mais tarde, que era o professor Wim Tugels, e dessa forma foi mesmo muito fácil, não senti. Há sempre aquelas questões burocráticas que são os serviços académicos que têm de tratar e que às vezes demoram um bocadinho mais e que são um bocadinho mais difíceis de resolver, mas com o apoio dela foi tudo bastante. Pelo menos não tenho nada que me tenha marcado de forma negativa nesse sentido. E após chegares a este novo país, que dificuldades é que sentiste ao nível cultural, ao nível profissional? Já estavas familiarizada com o holandês? Conta-nos assim um bocadinho da experiência. Não falo, nunca falei e honestamente não sei se vou ter a oportunidade de começar a falar, mas também tenho muita sorte porque o laboratório era bastante internacional e Leuven é uma cidade muito feita de estudantes e muitos estudantes internacionais. Portanto, com o inglês estás à vontade para viver em Leuven de forma muito descontraída, porque praticamente em todo lado falam inglês. A nível cultural, talvez um bocadinho, pessoas um bocadinho mais frias,
na forma como se relacionam uns com os outros, mas não que tenha impactado de forma negativa a minha experiência. E lá está, conheci muitas pessoas de muitas partes do mundo, portanto, essas dificuldades que pudessem haver a nível cultural, acabamos por nos habituar muito uns aos outros e acabam por não existir. No final de contas, valeu muito a pena. Olha, Ana, e eu perguntava-te, durante o estágio, tiveste de alguma forma tempo para tudo? Ou seja, o teu estágio foi num regime muito mais intensivo ou acabou até por ser mais flexível? É assim, o meu estágio funcionou como funcionaria a vida de qualquer aluno de doutoramento, ou de investigador laboratorial. Eu ia para o laboratório 5 dias por semana, das 8 ou das 9 até às 5 ou 6 da tarde, ou 7 da tarde às vezes, porque o problema da investigação laboratorial é que não tens um horário fixo. Mas dava sempre tempo para tudo. Uma vantagem de Leuven é que os países mais da Europa Central o seu dia de trabalho, peço desculpa, acabam o dia de trabalho mais cedo, portanto, por volta das 5, normalmente, ou às vezes das 4:30 já estava em casa, e assim, para ir às compras, para ir sair, para ir fazer qualquer coisa, dá sempre tempo para tudo durante a semana. E os fins de semana estavam sempre livres, o que é uma coisa bastante boa quando estás de Erasmus, não é? Porque consegues aproveitar para ir visitar cidades próximas e às vezes até países próximos não estivesse eu na condição que estava, de mais restritiva. E já agora, após acabares o curso, como surgiu a oportunidade de trabalhares no estrangeiro, na Suíça? Era algo que já tinhas em mente? Foi uma oportunidade que surgiu? Quando eu fiz Erasmus, eu sempre soube que queria fazer Erasmus, até porque, de certa forma, eu sempre achei que um dia ia trabalhar no estrangeiro. Aliás, eu devia ter os meus 14 anos e dizia à minha mãe: eu vou trabalhar na farmacêutica na Suíça. Era isso que eu quero fazer, é isso que eu gostava. Quando me tornei mais velha, deixas de ter esses objetivos tão específicos, porque não parecem realistas, mas depois, no fim, lá acabou por acontecer. A oportunidade, no início, eu estava a concorrer apenas para empresas em Portugal, mas não estava a ter muito sucesso, não estava a encontrar propriamente posições na área que me interessava e comecei aos poucos a candidatar-me para empresas fora do país, na Holanda, na Bélgica, na Suíça, na Alemanha, por aí. E depois tive uma amiga minha que também fez Erasmus comigo em Leuven, também da Universidade do Minho, e ela concorreu para a Lonza, na Suíça, e disse: porque é que não tentas também? Eles estão a recrutar muitas pessoas com o nosso background para trabalhar com a Moderna, para a vacina Covid, e pareceu uma oportunidade fantástica, não é? Muito atual e, de certa forma, também muito gratificante, porque estar a trabalhar para a resolução, ou pelo menos para o auxílio numa doença que estava tão presente no nosso dia a dia, torna-se uma experiência quase surreal. Olha, e relativamente à empresa onde estás agora, consegues explicar-nos um bocadinho mais sobre esta empresa e o trabalho que desenvolves diariamente? Sim, claro. A Lonza é uma farmacêutica bastante grande, eles têm bases em muitos sítios dentro e fora da Europa e são uma empresa muito multidisciplinar. A nível farmacêutico, trabalham com small molecules, uma parte mais química, mas também trabalham com nanoparticles, com outros vírus e com uma série de empresas com quem eles fazem parceria da mesma forma que fizeram com a Moderna. E ao nível do que eu estou a fazer em si, eu neste momento sou Manufacturing Specialist, o que se traduz um bocadinho para especialista de produção. Não estou atualmente a realizar trabalho de investigação nem de laboratório, mas continua a ser uma oportunidade muito boa porque trabalho diretamente com os processos pelos quais se produz o mRNA, portanto, processos de filtração e cromatografia, que nós aprendemos todos em pequena escala, mas neste caso em escalas de litros. E tenho uma pequena equipa de 3, 4 pessoas em cada kit, que é o que nós chamamos a área onde realizamos estes processos. E neste caso estou encarregue de
coordenar a equipa e coordenar os diversos passos de processo. E então é uma equipa mais multidisciplinar ou, por exemplo, trabalhas como nos engenheiros biomédicos? Trabalho com pessoas de vários backgrounds a nível científico, com engenheiros químicos, sim, com bioquímicos, biólogos, etc. E também com pessoas que não têm, mesmo sem curso superior, que são mais a nível de operação. Uhum. E no futuro, o teu plano é ficares por aí, voltar para Portugal um dia é uma possibilidade, um sonho? É uma pergunta difícil. Eu própria faço essa questão a mim mesma muitas vezes. Honestamente, não sei. Neste momento estou muito feliz aqui. Espero ter a oportunidade de crescer na minha empresa e entrar numa posição mais relacionada com investigação e R&D, Research and Development. Portanto, pelo menos no futuro próximo, espero continuar em Visp, na Suíça. Talvez passar para outra zona da Suíça mais urbana. O Visp é pequenino e é uma vila muito, não sei, talvez muito típica, mas é uma aldeia muito pequenina, mas que está a crescer bastante, principalmente por causa da Lonza e da quantidade de pessoas que eles estão a empregar. Mas eu gostava de uma coisa assim um bocadinho mais urbana, não muito, mas muito ligeiramente. Portanto, talvez noutras zonas da Suíça isso existe, como Basileia, Zurique. Agora, sair da Suíça, não sei, o nível de vida e o conforto que se tem aqui não me dá grande vontade de me ir embora. Ana, há pouco falámos do processo de recrutamento, da empresa onde estás agora e achas que foi algo fácil ou até foi bastante competitivo? Por exemplo, que fator é que se destacou no teu currículo ou na tua entrevista que acabaram por fazer com que mais tarde ficasses na empresa? Assim, neste caso, para esta posição, não foi muito difícil, porque eles estavam numa altura em que estavam a aumentar a produção de uma forma enorme, e então estavam mesmo a recrutar muitas pessoas com background científico. Para além disso, quando a Lonza começaram com pessoas que não tinham tantas habilitações, porque precisavam de mão de obra naquele momento, então foram buscar pessoas mais da região e depois, à medida que foram crescendo, começaram a recrutar mais, engenheiros, mais bioquímicos, pessoas com um background científico e com curso superior. E, portanto, na altura em que eu fui recrutada, não senti que fosse muito difícil. O que se terá destacado, lá está, foi o facto de eu ser uma engenheira biomédica. E provavelmente o facto de ter. Acho que a minha experiência de Erasmus foi algo que eu acho que é sempre muito valorizado em qualquer entrevista de emprego, e principalmente no estrangeiro, porque prova que és uma pessoa adaptável e que consegue transmitir ideias e comunicar numa língua estrangeira e que não tens medo de enfrentar desafios. E tiveste algum tipo de formação quando aí chegaste? Sentes que o teu curso te preparou bem para o desafio de estar agora no mercado de trabalho? Sinto que, bem, esse trabalho não sei até que ponto o meu curso e especificamente o meu mestrado está diretamente a preparar-te. O que eu sinto é que o meu curso me deu as bases que eu preciso para depois me adaptar e aprender as coisas novas que preciso de aprender no trabalho em que estou. E principalmente na produção, fazer produzir em si não é algo que o teu curso te vai ensinar, mas os processos pelos quais que estás a realizar e pelos quais o produto passa, isso sim, a engenharia biomédica foi um auxílio enorme, porque estamos a falar de reações de, de com vários desculpa. É difícil quando não estás habituada a falar português durante o teu dia a dia encontrar as palavras corretas. Mas sim, com mRNA, não é? Portanto, com componentes biológicos e químicos.
e com processos como cromatografia e filtração que também são abordados durante o nosso percurso académico. Olha, há pouco falavas da língua. No dia a dia falas em inglês? Eles dão-te esta abertura para falares em inglês no seio da empresa? Sim, não em todas as partes da empresa, porque ainda está um bocadinho em fator de crescimento nessa parte, mas pelo menos na área, a maior parte das pessoas que eu conheço não falam alemão, a maior parte das pessoas com quem eu trabalho também não, e portanto o inglês é basicamente a língua com que comunicamos sempre. No entanto, já estou inscrita num curso de alemão, portanto espero em breve conseguir expressar-me tão bem, ou pelo menos razoavelmente em alemão, como me expresso em inglês. E vais conseguir, eu acho que. Não sei se, entretanto, queremos fazer mais alguma pergunta. Eu, por mim, Acho que está bom. Acho que podes fazer a última pergunta. Ana, quais as maiores vantagens de uma carreira internacional? Sentes que ganhaste mais ferramentas lá fora do que se tivesses ficado cá dentro? Conta-me Eu um acho, bocadinho. sim, eu acho que a maior vantagem de uma carreira internacional, ah, para além de estás numa empresa muito maior do que se calhar teria a oportunidade de trabalhar em Portugal, e uma empresa que também está ligada em vários pontos do mundo, o que me permite, talvez um dia, se eu quiser, passar daqui para Singapura ou para os Estados Unidos, é mais fácil, diria eu, do que numa empresa mais pequena. Eu acho que é principalmente a nível pessoal. Eu sinto que cresci muito ao vir para aqui, ao estar sozinha, entre aspas, que não estou, e as pessoas, o facto de trabalhar e conviver diariamente com diversas culturas, é muito enriquecedor e aprendes mesmo muita coisa. Parece um bocadinho clichê, não é? Mas é mesmo verdade. As coisas que aprendes e a forma de ver a vida também se transformam um bocadinho, porque conheces pessoas tão diferentes e com experiências de vida tão diferentes, que depois põem um bocadinho a tua vida em perspectiva. Sim, sem dúvida. Olha, Ana, muito obrigada pela tua amabilidade em estar aqui hoje presente, a dar aqui o teu testemunho aos engenheiros biomédicos e aos futuros engenheiros biomédicos que nos estão a ver em casa. Foi um prazer ficar a par da tua história, das tuas experiências e vivências, que certamente inspiraram quem nos está a ver em casa. E a quem nos esteve a ver, resta-nos agradecer o facto de nos terem acompanhado ao longo deste episódio e fiquem atentos a mais novidades. Obrigada! Eu é que agradeço pela oportunidade. É mesmo, eu disse no início e digo novamente, é mesmo um prazer poder partilhar a minha experiência e motivar quem quer que esteja a precisar desta motivação extra, que espero eu seja o que eu esteja a transmitir. E qualquer coisa que precisem, estejam à vontade para me contactar novamente. Foi um prazer falar convosco. Muito obrigada. Obrigada! Acho que deste lado sentimos exatamente o mesmo. Obrigada. Nada.